Marte. Hoje, um deserto congelado. Temperaturas que chegam a menos 60 graus. Uma atmosfera quase inexistente. E radiação suficiente para matar um ser humano em pouco tempo. Mas nem sempre foi assim. Bilhões de anos atrás, Marte tinha rios, lagos e possivelmente até oceanos. Ou seja, Marte já foi habitável. Então a pergunta não é só existiu vida lá? A pergunta real é como um planeta possivelmente vivo morre? E o mais importante ainda, isso pode acontecer com a Terra? Bilhões de anos atrás, Marte era muito diferente. A atmosfera era mais densa, a sua temperatura era muito mais alta e a água líquida existia na superfície. Não é teoria vaga. As evidências são concretas. Vales gigantes, semelhante a leitos de rios na Terra. Minerais como argila, que só formam com água. Depósitos que indicam lagos antigos. Um dos exemplos mais impressionantes é a cratera Jezero. Hoje ela é seca, mas tudo indica que já foi um lago, com um delta de rio, igual aos que vemos na Terra. Esse tipo de ambiente, na Terra, é um dos mais propícios para o surgimento da vida microbiana. Ou seja, se a vida surgiu em Marte, provavelmente foi em lugares assim. E isso muda completamente a forma como a gente olha para o planeta. Porque agora Marte não é só um lugar onde poderia ter vida. Ele vira um lugar onde a vida teve chance real de começar. Agora entra a profundidade de verdade. O grande ponto é: Marte não morreu por acaso. Ele foi perdendo sua capacidade de sustentar a vida aos poucos. E o principal motivo disso é algo invisível: é o campo magnético. A Terra tem um campo magnético forte, gerado pelo núcleo. Esse campo funciona como um escudo contra os ventos solares. Marte não. Em algum momento da sua história, o núcleo de Marte esfriou. E quando isso aconteceu, o campo magnético praticamente desapareceu. Sem esse escudo, o vento solar começou a atingir diretamente a atmosfera do planeta. E aqui vem um dos pontos mais importantes do vídeo. Marte não perdeu a atmosfera de uma vez. Ela foi literalmente arrancada ao longo de milhões de anos, partícula por partícula. A NASA já mediu isso. A missão Maven mostrou que o Sol continua removendo gases da atmosfera marciana até hoje. Consequência? A pressão caiu drasticamente. A água líquida deixou de existir na superfície. O planeta começou a congelar. Marte não foi destruído por um evento catastrófico. Ele foi lentamente desligado. Agora vem a parte mais delicada de toda a exploração de Marte: a busca por vida. As missões Viking foram as primeiras a tentar responder essa pergunta de forma direta. Eles pousaram em Marte, coletaram a amostra do solo e realizaram experimentos projetados especificamente para detectar vida. Alguns dos resultados foram, no mínimo, intrigantes. Reações químicas inesperadas foram observadas. Na época, isso levantou uma possibilidade séria. E se aquilo fosse de fato um sinal biológico? Mas conforme a análise avançou, surgiu um problema. Aquelas reações também poderiam ser explicadas por processos puramente químicos, sem qualquer envolvimento de organismos vivos. E é aqui que entra um dos pontos mais importantes de toda a exploração de Marte: a presença de moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas são estruturas baseadas em carbono e representam os blocos fundamentais da vida como conhecemos. Mas existe um detalhe crucial: eles não são exclusivas da vida. Essas moléculas podem se formar em ambientes completamente inorgânicos, em meteoritos, em reações químicas naturais e até mesmo no espaço profundo. Ou seja, encontrar moléculas orgânicas não prova que a vida existiu, mas também não é algo trivial, porque sem elas, a vida simplesmente não pode existir. Décadas depois, o rover Curiosity encontrou exatamente isso em Marte: moléculas orgânicas preservadas em rochas extremamente antigas, formadas há bilhões de anos.
Isso indica que, naquele período, Marte possuía condições químicas compatíveis com o surgimento da vida. Os ingredientes estavam presentes. O ambiente, ao menos em parte, era favorável. Mas agora a exploração entrou em uma nova fase. O rover Perseverance não está mais apenas analisando o solo marciano. Ele está coletando amostras cuidadosamente selecionadas, armazenando cada uma delas, com o objetivo de algo muito maior: trazer esses materiais de volta para a Terra, porque somente aqui, com instrumentos muito mais avançados, será possível realizar análises detalhadas o suficiente para responder de forma definitiva: Marte já abrigou vida ou não? Mas existe um detalhe importante. Mesmo que Marte tenha tido condições ideais no passado, isso não significa que a vida tenha desaparecido completamente. Hoje, a superfície do planeta é extremamente hostil. A radiação é intensa, as temperaturas são muito baixas e não existe água líquida estável. Mas na Terra, a vida encontra formas de sobreviver em ambientes extremos. Existem organismos capazes de viver sem oxigênio, em temperaturas extremas e até sob altos níveis de radiação. Então surge uma possibilidade real. Se a vida surgiu em Marte, ela pode ter recuado para o subsolo. Ali estaria protegida da radiação e sujeita a condições mais estáveis. Isso significa que Marte pode não estar completamente morto. A vida, se ainda existir, pode estar escondida. Mas talvez o ponto mais importante não seja Marte em si, e sim o que ele representa. Marte é um exemplo real de como um planeta habitável pode perder tudo. A Terra ainda possui um campo magnético forte, uma atmosfera estável e água líquida abundante. Porém, esses sistemas dependem de processos internos, que não são eternos. Estudar Marte é, em certo sentido, estudar o que pode acontecer com planetas como o nosso. E mesmo assim, a humanidade quer ir para lá. A ideia de colonizar Marte deixou de ser ficção, mas é realidade. É muito mais difícil do que parece. Sem um campo magnético, a radiação representa um risco constante. A gravidade reduzida pode afetar o corpo humano ao longo prazo, e a ausência de uma atmosfera adequada torna necessário produzir oxigênio, água e alimento. Viver em Marte não seria explorar, seria sobreviver. Marte não é apenas um planeta morto, ele é um registro, um planeta que já teve as condições necessárias para a vida, e que ao longo do tempo perdeu tudo. E agora, bilhões de anos depois, nós estamos olhando para ele, tentando entender exatamente o que aconteceu. Porque no fundo, essa não é apenas uma história sobre Marte, é uma história sobre o que faz um planeta permanecer vivo.